Olá, boa tarde. A comemoração para celebrar a formatura de um grupo de jovens virou o maior desastre em números de vítimas em incêndios no Brasil. Há 8 anos, 242 pessoas morreram na Boate Kiss, em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Amanhã, os 4 réus vão a julgamento. No Jornal da Justiça de hoje, vamos explicar como vai funcionar o Tribunal do Júri. Esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Levantamento do Conselho Nacional de Justiça revela que um preso custa, em média, R$ 1.800 aos estados. Enquanto em Pernambuco, para manter um preso, o estado gasta por mês R$ 955. No Tocantins, o valor salta para R$ 4.200 mensais. Operação Lava Jato. Acordos de colaboração no Supremo Tribunal Federal arrecadam mais de R$1,5 bilhão. E ainda, caso das rachadinhas. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje reclamação que questiona foro por prerrogativa de função do senador Flávio Bolsonaro. Um levantamento inédito do Conselho Nacional de Justiça revelou que um preso custa, em média, R$ 1.800 aos estados. A variação de gastos com o sistema prisional de uma região para outra chega a 340%. Para calcular o custo médio por preso, são levadas em consideração informações como salário dos agentes, transporte, limpeza, água, luz, itens de higiene, alimentação e atendimento de saúde. O estudo elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento revela que há discrepâncias significativas entre os estados. Enquanto em Pernambuco, para manter um preso, o estado gasta por mês R$ 955. No Tocantins, o valor salta para R$ 4.200 mensais. Os critérios para computar o custo médio de um detento estão previstos na resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária desde 2012. Das 27 unidades da federação, 11 mencionaram utilizar a resolução e apenas 6 responderam à pesquisa seguindo os parâmetros da norma. O principal objetivo do levantamento é identificar essas distorções nos gastos e promover um debate sobre a aplicação dos recursos públicos de forma mais eficiente no sistema prisional. Essa inconsistência na metodologia para verificar o custo prisional pode impactar no valor real gasto per capita por detento. Foi constatado, por exemplo, que o principal destino dos recursos é a folha de pagamento e outras despesas com pessoal, que respondem por 60% a 83% dos gastos. Outro exemplo é o custo mensal com higiene. Alagoas e Distrito Federal têm uma despesa de R$ 11 por preso. Já no Amazonas, a quantia é 10 vezes maior. Com a alimentação, a diferença das despesas entre os estados chega a ser de 6 vezes. Nós temos aí um disparate muito grande entre os diferentes estados a demonstrar que há metodologias diferentes de se mensurar o custo prisional, comparando as unidades da federação. Saber como investir, né, e para onde esse dinheiro está sendo empregado, isso evidentemente que nos dá a informação correta de que as pessoas que estão lá dentro que são as destinatárias desses recursos. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, relator desde 2017 dos processos relativos à Operação Lava Jato, fez um balanço da operação que investiga crimes relacionados a desvios da Petrobras. O balanço apresentado pelo ministro Edson Fachin mostra que até o fim de novembro deste ano foram arrecadados cerca de R$1,5 bilhão no pagamento das multas fixadas em 120 acordos de colaboração premiada homologados pelo Supremo Tribunal Federal na Operação Lava Jato. O balanço é referente a acordos homologados desde 2015. A Lava Jato no STF conta com 7 denúncias em fase de processamento.
Além disso, desde o início da operação, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em 32 inquéritos em tramitação no Supremo. Até o momento, já foram julgadas 6 ações penais pela segunda turma, resultando em 4 condenações e 2 absolvições. De acordo com o balanço, o ministro Fachin determinou a expedição de 221 mandados de busca e apreensão, 37 afastamentos de sigilo e o monitoramento de 15 telefones. No curso das investigações, foram decretadas ainda 12 prisões preventivas e 2 temporárias. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje uma reclamação que questiona foro por prerrogativa de função do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O parlamentar é acusado de desviar parte dos salários dos funcionários do gabinete dele para contas particulares, quando era deputado estadual. Na reclamação ao STF, o Ministério Público do Rio de Janeiro pede a derrubada da decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que em junho do ano passado garantiu foro por prerrogativa de função ao senador e transferiu o processo para a segunda instância. O Ministério Público alega que em 2018 o Supremo Tribunal Federal decidiu que parlamentares só têm esse direito quando os fatos denunciados ocorrerem durante o mandato em função do cargo. Se os delitos tiverem ocorrido antes disso, o parlamentar deve ser processado pela primeira instância. O senador é acusado de desviar parte dos salários dos funcionários do gabinete para contas particulares quando era deputado estadual. Flávio Bolsonaro e o ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, foram denunciados por peculato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e organização criminosa. A defesa do senador pede o arquivamento das investigações. Além desse, ainda tem mais assuntos previstos na pauta de julgamento das turmas. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, destaca para a gente alguns deles. A pauta da primeira turma tem ao todo 16 itens que podem ser chamados a julgamento. Entre eles está um recurso que veio do plenário virtual a pedido do ministro Dias Toffoli. O processo envolve decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que condenou a American Airlines a indenizar um passageiro por dano moral decorrente de extravio de bagagem. A ministra Rosa Weber manteve o entendimento do tribunal no sentido de que a aplicação da Convenção de Varsóvia está limitada aos casos de indenização por danos materiais. A empresa aérea recorreu. Ainda sob a relatoria da ministra Rosa Weber está o recurso apresentado pelo ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Neto, que busca no STF afastar a suspensão dos direitos políticos e a condenação por improbidade administrativa aplicada pelo Tribunal de Justiça Paulista, em razão da contratação de quase 30 mil empregados do antigo Banespa. Já os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal devem julgar o pedido de Rogério de Andrade, supostamente envolvido na exploração do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Ele e mais 5 réus foram denunciados pelo Ministério Público Estadual pela prática do crime de homicídio qualificado. Os fatos envolvem a disputa pelo controle de pontos de exploração do jogo do bicho, videopôquer e máquinas caça-níquel. No STF, busca arquivar o processo que foi iniciado contra ele. Na pauta estão também 4 habeas corpus apresentados em favor do empresário Jacob Barata Filho. Em um deles, ele tenta arquivar o processo criminal em que é acusado de evasão de divisas. Mesmo com prisão decretada, foi flagrado tentando embarcar para Portugal com quantia em moeda estrangeira acima do legalmente permitido. As sessões das turmas começam logo mais a partir das 14 horas. E você pode acompanhar tudo ao vivo pela TV Justiça e pelo canal do STF no YouTube. E você vai ver a seguir. Amanhã começa o julgamento dos acusados pelo incêndio na Boate Kiss. Entenda como funciona o Tribunal do Júri no próximo bloco. Até já. Uma Constituição é a norma base do sistema jurídico nas sociedades democráticas. O objetivo de uma Constituição é limitar a atuação dos poderes para a garantia dos direitos humanos e dos direitos fundamentais.
A Constituição é a norma de hierarquia superior num sistema jurídico democrático e condiciona hierarquicamente as demais normas, seja no seu critério material, seja no seu critério formal. Começa amanhã o julgamento dos 4 réus acusados de causar um incêndio que matou 242 jovens na Boate Kiss, em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. A festa era para celebrar a formatura de estudantes da Universidade Federal de Santa Maria. Só que a comemoração se transformou em um dos maiores desastres em números de vítimas em incêndios no Brasil. A tragédia marcou janeiro de 2013. O fogo provocado por um show pirotécnico dentro da Boate Kiss matou 242 pessoas e feriu outras 636 na cidade de Santa Maria, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Agora, 2 integrantes da banda, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, e 2 sócios da Boate Kiss, Elisandro Calegaro Spor e Mauro Londeiro Hoffman, vão à júri popular. Serão julgados por homicídio simples com dolo eventual, quando os acusados admitem o risco pela morte dos jovens e tentativa de homicídio pelas pessoas que ficaram feridas. O tribunal do júri é composto pelo magistrado-presidente e por 25 jurados sorteados previamente. Destes, 7 vão fazer parte do conselho de sentença. Como o julgamento deve se estender ao longo de vários dias, o setor de logística do Tribunal do Rio Grande do Sul vai tomar as providências para estruturar alojamento e alimentação para os jurados, bem como cuidar do esquema de segurança. Ao todo, 19 testemunhas vão prestar depoimento. De acordo com os sobreviventes, a boate estava superlotada, não tinha ventilação e alguns extintores não funcionavam. Segundo os relatos, os seguranças da boate impediram a saída dos clientes sem pagamento. E os jovens morreram pisoteados e asfixiados pela fumaça tóxica. Para detalhar o assunto, eu converso agora ao vivo com o desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, que é presidente do Conselho de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. Boa tarde, desembargador. Muito boa tarde, Rafaela. Uma honra e um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, julgamento histórico sobre todos os aspectos, muito aguardado. Quero que o senhor conte para a gente como o tribunal se preparou para garantir a segurança de todos. E porque nós estamos nesse momento excepcional de pandemia, né? Eu imagino que as famílias queiram acompanhar, toda a imprensa, a essa mobilização. Qual a expectativa e como foi a preparação de vocês? Pois então, de fato, desde o momento em que foi definido que o júri se realizaria, ou seja, que foi definido que o crime era de competência do Tribunal do Júri, nós passamos a estabelecer um planejamento estratégico para enfrentamento dessa demanda, que ela é, de fato, muito complexa. Já o processo do júri por si só já é complexo, né, com uma série de circunstâncias que contribuem na formalidade do julgamento. Neste caso em particular, tratando-se de um processo desta dimensão e com todo esse impacto na mídia e também na expectativa das pessoas, com um número muito grande de vítimas, inclusive com testemunhas, um número elevado, isso leva, de fato, a um contingente ainda mais significativo no sentido dos cuidados a serem adotados para a realização do evento. Uhum. E nós temos ainda, como bem lembrasse, Rafaela, um adicional lamentável, que é o da pandemia, né? O que nos impõe medidas ainda mais severas de controle, principalmente no que concerne à segurança das pessoas que necessariamente terão que comparecer ao julgamento. Então, para isso, foi estabelecido um planejamento, desde lá, quando foi definida a realização do júri, ainda em Santa Maria, de uma logística e com uma infraestrutura muito grande para receber esse público e para dar condições de realização do evento. Quando veio para Porto Alegre, naturalmente, em função do desaforamento, isso ficou um pouco mais próximo da nossa realidade, em função da proximidade com a sede administrativa, o que nos facilitou um pouco o serviço, até porque nós temos capacidade de realizar o júri nos nossos próprios
prédios, ou seja, o júri será realizado no próprio prédio do Foro Criminal de Porto Alegre. Bom, você chamou atenção há pouco para a complexidade de um julgamento no tribunal do júri. Como é que funciona a dinâmica? Quem fala primeiro? Quanto tempo, em média, tem cada um? Pois não. O júri, ele é um procedimento diferenciado, né? Ele tem uma expectativa diferente de julgamento dos demais procedimentos, sobretudo na área criminal. E ele é um julgamento composto de 2 fases. Na primeira fase, o juiz-presidente avalia as circunstâncias do fato denunciado pelo Ministério Público e define se é realmente de competência do tribunal do júri, ou seja, do conselho de sentença formado por jurados, ou se não é. Se não for, desclassifica, enfim, mas se havendo entendimento de que é do tribunal do júri, há o que nós chamamos de sentença de pronúncia, não é? O que define, então, que, de fato, este júri é de competência. E quais são os crimes? Aqueles crimes dolosos contra a vida, tá? Ou, no caso concreto, crimes dolosos praticados com dolo eventual. E a denúncia, no caso, estabelece que a conduta dos réus teria sido praticada através do dolo eventual, qual seja, aquela conduta que, embora não queira o resultado alcançado, arrisca ou corre o risco assume o resultado que foi alcançado. Então, é um crime, é um procedimento diferente, né? Por isso nós chamamos de conselho de sentença, porque quem julga, na verdade, é a sociedade representada pelos jurados previamente sorteados. Na ordem de julgamento, quem fala primeiro sempre é a acusação, né? No caso, o Ministério Público, e também secundado pela assistência à acusação, que é o que nós temos neste caso também. Somente depois disso é que a defesa irá se pronunciar. Há uma estimativa de que haja em torno de 9 horas no que concerne aos debates, né? A acusação, defesa, réplicas e tréplicas deverá se somar a em torno de 9 horas. E há uma estimativa de quanto tempo esse julgamento pode durar? E as testemunhas, testemunhas e os jurados, eles vão ficar confinados durante todo esse tempo? Sim. O tempo, Rafael, o tempo é inestimável, né? Não há como se definir previamente quanto tempo irá durar o julgamento. Se sabe, obviamente, pela experiência, que será um júri longo, né? Um júri bastante longo, principalmente em função exatamente do que mencionasse agora, do número de pessoas que serão inquiridas. Nós temos um total de 14 testemunhas, 19 vítimas e ainda temos os réus. Então, isso dá um somatório aí de 30 e poucas pessoas a serem ouvidas, 37 pessoas a serem inquiridas. Isso certamente levará bastante tempo. Não se sabe quanto tempo, né? Vai depender muito da extensão do depoimento de cada um deles. E, sim, os jurados, evidentemente, estão acercados do princípio da incomunicabilidade, que é próprio do tribunal do júri, né? Eles não podem se comunicar entre eles e com os meios externos, e deverão, por isso, ficar protegidos, né? Não só no que concerne a necessidade de preservar a incomunicabilidade, mas também a preservação da própria segurança dessas pessoas desses 7 jurados que serão sorteados. Há todo um esquema de segurança e deslocamento, enfim, logística para que isso aconteça da melhor forma possível. E esses jurados ficam isolados e as testemunhas, até serem inquiridas, também vão ficar incomunicáveis, o que se presume deva acontecer com a liberação posteriormente aos depoimentos. Desembargador, muito obrigada pela entrevista. Um bom trabalho para vocês todos aí, a partir de amanhã, que será uma semana de trabalho árduo. Nós vamos acompanhar aqui na TV Justiça. E muito grata mais uma vez. Boa tarde. Eu é que agradeço o espaço, o esclarecimento, fico à disposição e vamos orar aqui para que tudo aconteça a bom tempo. Vamos sim, expectativas positivas e vai dar tudo certo. Muito obrigada. Tchau, tchau, desembargador. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir, em Minas Gerais, mais de 500 mil processos serão digitalizados e disponibilizados para consulta. Você confere na reportagem daqui a pouquinho, eu volto já. A importância da nossa Constituição não está apenas expressa nos parâmetros básicos da nossa democracia instituídos nela, ou nos direitos e garantias fundamentais estruturados nela, mas, sobretudo, na abertura de caminhos para a construção de uma democracia brasileira verdadeira, uma democracia que não seja apenas antirracista, mas seja uma democracia plurirracial, uma democracia fundamentada na pluriversalidade.
O Tribunal Superior Eleitoral realizou nesta segunda-feira o evento virtual Consciência Antirracista para a Democracia. A live celebrou os 50 anos do Dia da Consciência Negra. Veja como foi. Participaram da live no canal da Justiça Eleitoral o ministro do TSE, Benedito Gonçalves, a jornalista Aline Midley, a professora e filósofa Djamila Ribeiro, o doutor em Direito pela Universidade de Harvard, professor Adilson Moreira, e o deputado federal Orlando Silva Júnior. No debate mediado pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, as personalidades convidadas trouxeram um resumo de suas trajetórias. Falaram da luta para vencer preconceitos e estereótipos até alcançar espaços de destaque na sociedade, principalmente através da educação, e debateram as perspectivas para um futuro com mais igualdade racial. O ministro Barroso agradeceu a participação de todos, destacando a importância do papel desempenhado por cada um deles para a representatividade. Discutimos aqui hoje um pouco da importância de você ter símbolos negros de sucesso como inspiração para os jovens que têm essa identidade e possam olhar para o futuro e pensar: eu também posso chegar lá, eu também posso ser ministro, eu também posso ser uma professora, eu posso ser uma apresentadora, eu posso estudar uma grande universidade fora, eu posso ser um representante no parlamento. A íntegra da live está disponível no canal do YouTube da Justiça Eleitoral. Mais de 500 mil processos com dados genealógicos serão digitalizados e disponibilizados para consulta. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e uma instituição internacional. Um termo de cooperação técnica foi assinado entre o tribunal e o Family Search. A instituição busca facilitar o acesso a informações genealógicas para que as pessoas saibam mais sobre seus antepassados. Quando eles entram no site, as informações que eles buscam são essas, os seus parentescos, né? Quem eram seus avós, seus bisavós, né? Muitos querem instruir processos de naturalização, né? E esses documentos eles são riquíssimos para isso. A entidade é mantida pela Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em troca do acesso às informações desses processos centenários, anteriores à década de 1920, o Family Search disponibiliza equipamentos e mão de obra. Um reforço para as demandas de digitalização que o arquivo já recebe no dia a dia. Então, faltam braços para digitalizar tudo o que é pedido aqui. Então, com essa parceria com o Family Search, eles vão contribuir na digitalização desses documentos de forma mais rápida, a possibilitar, né, à sociedade toda o acesso à informação de interesse dele. Quando a gente traz esse Tribunal de Justiça, a gente está evitando aí um trabalho que para a gente demoraria anos para ser feito com a nossa equipe, né? E ainda o próprio custo financeiro, investimento que a gente teria que ter nisso. Então a gente, vamos dizer assim, é aquela questão da gente não reinventar a roda. Já tem pessoas que sabem fazer e têm interesse em fazer isso com a gente. O termo, assinado com apoio da presidência e da segunda vice-presidência do TJMG, tem validade de 2 anos. A entidade vai digitalizar processos de inventário, testamentos e ações de tutela que tragam nomes e sobrenomes dos envolvidos, locais onde viveram e grau de parentesco. Além do TJMG, o Family Search já fez parcerias com tribunais do Maranhão e de Pernambuco. Estuda trabalhar ainda com os tribunais da Paraíba e de São Paulo. E atua também com o Arquivo Nacional na identificação de imigrantes que chegaram ao país. No Arquivo do Brasil, a gente tem 40 anos de parceria, mas interrompido. Faz um projeto, digitaliza ficha de desembarque de vapor, depois, assim, projetos esparsos, né? Agora, esse nosso projeto é o maior projeto do Family Search na América Latina e ele é enorme. Só desse último projeto, que começou no início de 2020, né, e até hoje nós já digitalizamos 2 bilhões de documentos. No arquivo permanente do Tribunal de Justiça de Minas, o trabalho é dividido em fases: separar os processos vindos do interior do estado, higienizar e digitalizar. Os computadores, câmeras digitais e scanners são fornecidos pelo Family Search. As informações são inseridas no site da instituição, que tem uma média mensal de 5 milhões de acessos. Os interessados podem consultar dados de antepassados gratuitamente.
Quando você possibilita a pessoa ter o acesso a esses documentos históricos que são guardados, você universaliza essa informação, né? E você está preservando. Com o passar do tempo, o suporte de papel tende a se deteriorar, né? Quando você digitaliza, você está ali guardando essa memória de uma forma perene, né? Vamos dizer assim, eterna, né? E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Lembrando que temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau.